relativo à primeira jornada do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, o Ponta Barca venceu a Covilhã por 2-0. Também relativo à terceira jornada da mesma divisão, o Valenciano venceu o Vitorino de Piães por 2-0 e o Atlético dos Arcos empatou com o Castelense a uma bola. Então, sendo assim, já atualizada a classificação desta primeira divisão, temos o Ponta Barca com 36 pontos, mais 5 do que o segundo, o Cerveira, com 31. Na terceira posição, Monção com 29, o quarto, Valenciano, 24, quinto, Vitorino de Piães, também 24, o sexto, a Covilhã, com 23, o sétimo, Atlético dos Arcos, com 22, o oitavo, Vila Fria, 21, nono, Chafé, também com 21 pontos, décimo, Vila Franca, com 17, décimo primeiro, o Courense, também com 17, décimo segundo, Castelense, com 16, décimo terceiro, Campos, com 15, décimo quarto, Linhases, com 12, nas posições de descida, passou na 15ª posição com 9 e no último lugar o Moreira de Lima apenas com 4 pontos. Para a próxima jornada será a 16ª, será jogada no próximo domingo, dia 3 de janeiro. Teremos os seguintes desafios: Chafé, Linhases, Courense, Moreira de Lima, Campos, Valenciano, Vila Franca, Vila Fria, Vitorino de Piães, Cerveira, Covilhã, Ponta da Barca, Passou, Castelense e Monção, Atlético dos Arcos. Álvaro, boa noite. Boa noite. Agora acho que está melhor. Boa noite e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nas de Lima. Sim, olhando para esta divisão e agora falando quanto aos jogos em atraso, acabaram por ser resultados negativos para as equipas de Ponte de Lima. A Covilhã perdeu no terreno da Barca e o Piães em Valença contra o Valenciano. Foi pena e pronto, e a surpresa do Atlético a deixar-se empatar em casa com o Castelense, ou seja, o Castelense nestas 2 últimas jornadas tirou pontos na Covilhã e no Atlético dos Arcos. Exatamente. Pronto, há 8 dias já tínhamos falado da classificação e um pouco da próxima jornada, já tínhamos destacado o Vitorino de Piães de Cerveira, que será um grande jogo, um jogo de destaque nesta jornada, em que o meu palpite para o Vitorino de Piães era a vitória e agora ainda consigo estar mais convencido disso. Virado de um resultado negativo, o orgulho ferido, o Vitorino de Piães em casa, apostarei na vitória. Na Covilhã Barca, que também é um dos grandes jogos desta jornada, a Covilhã perdeu o seu jogo, encontra-se na 16ª posição, já a uma distância, na 6ª posição, a uma distância assinalável em relação ao primeiro classificado. A 13 pontos, exatamente. Nesta próxima jornada, se realmente quererá andar lá por cima, terá forçosamente de ganhar mesmo esse jogo em casa. Será um jogo muito importante para o desenrolar do campeonato para a Covilhã. Depois há o Chafé Linhases. O Linhases vem de uma vitória perante o frágil Moreira de Lima. O Chafé está a fazer uma época engraçada. Teve um excelente na primeira posição, fez um excelente início de época, agora quebrando um pouco, mas está a meio da tabela, joga em casa e o favoritismo passará pelo Chafé. Courense, Moreira de Lima. O Courense está a fazer se calhar das piores épocas dos últimos anos, mas perante um Moreira de Lima com 4 pontos, e se não se mudar alguma coisa em Moreira de Lima, dificilmente que conseguiram vitórias. Vitória para o Courense. Campos, Valenciano, favoritismo total, na minha opinião, para o Valenciano.
Valenciano é uma boa equipa, já se encontra na quarta classificação e tem vindo a subir na tabela. Vila Franca, Vila Fria, eles andam um no 8º lugar e outro no 10º lugar, lutam pelos mesmos objetivos. Aqui talvez o 1x2, a vitória poderá passar por qualquer uma das equipas. Passo ao Castelense. O Castelense fez 2 grandes jogos, apesar de não ter conseguido as vitórias, conseguiu tirar pontos à Corrilhá e o Atlético nas suas casas. Joga em Passo e o meu palpite vai para a vitória do Castelense. Olhando, Monção, ainda falta o Monção Atlético dos Arcos, também é um dos grandes jogos desta jornada. O Atlético dos Arcos está a fazer uma época um bocado aquém e o Monção está na 3ª posição, joga em casa, e o meu palpite vai para o Desportivo de Monção. Olhando para a classificação, agora que estamos no fim da primeira volta, praticamente temos encontrado o campeão desta primeira divisão. É como eu tenho dito de alguns programas para cá, que o Ponta Barca dificilmente sairá da primeira divisão e, na minha opinião, é realmente o principal candidato ao título e à subida da divisão. Apesar de vejo um Cerveira já mais consistente, está com 31 pontos, não é? Está a 5 pontos, ainda falta uma segunda volta e tudo é possível entre ali Ponta Barca, Cerveira, Monção, mas o Ponta Barca continua a dizer que é o principal candidato. Penso que estará mais ou menos encontrado aqui o candidato à subida. No final, olhando para o fundo da tabela. Para o fundo da tabela. As coisas aqui são mais complicadas. São mais complicadas. O Moreira de Lima tem 4 pontos e nós já há 8 dias falámos do Moreira de Lima e o Mr. Cunha também falou, o Mr. dos Limianos, e lá está, mas se calhar mesmo a diferença pontual já começa a ser um bocado significativa. Que é o pior ataque e é a pior defesa. E a pior defesa. Neste momento é o Moreira de Lima, que, para muito pena minha, é o pior deste campeonato em tudo. Exatamente. O Passo ainda está lá, tem 9 pontos, está a 3 pontos do Lenheses. O Campos tem 15 pontos, também ainda não está totalmente garantida, mas passará por principalmente Passo, Lenheses e Campos. Um deles também descerá de divisão juntamente com o Moreira de Lima. Se nada for a continuar assim, se nada for alterado até o final do campeonato. Exatamente. Vamos agora então à segunda divisão distrital que não teve pausa natalícia, também os clubes são bastante mais. Jogou-se ontem a jornada 16. O Ancorense perdeu em casa com o Âncora Praia por 2-0. Cardealense 1, Arcozelos 5, Vianense B 2, Anais 1, Castanheira 1, Bertianos 6, Moreira 2, Gandra 0, Melgacense 1, Lenhelas 1, Távora 4, Pedro 0, Feixense 4, Darquense 3 e Logos Vales 1, Arraianos 2. Na próxima jornada, também marcada para o próximo domingo, dia 3 de janeiro, Âncora Praia Cardealense, Arcozelo Vianense B, Anais Castanheira, Verdeandos União Desportiva de Moreira, Gandra Melgacense, Lenhelas Távora, Pirre Feixense, Darquense Logos Vales e Arraianos Ancorense. Na classificação, primeiro o Arcozelo com 45 pontos, segundo Távora com 35, o terceiro é o Ancorense com 31, quarto o Âncora Praia com 30, quinto Feixense com 29, sexto Melgacense também com 29, sétimo Bertianos com 26, oitavo Vianense B com 26, nono Lenhelas 25 pontos, décimo Berre 23, décimo primeiro Anais 22, décimo segundo o Arraianos 22, décimo terceiro Cardealense com 18, décimo quarto o Darquense com 16, décimo quinto Gandra com 14, décimo sexto Logos Vales 8, décimo sétimo o Moreira 5 e décimo oitavo Castanheira com 3 pontos. Álvaro, aqui não houve muito, é mais do mesmo, um Arcozelo cada vez mais líder. Aliás, eu há 8 dias, em termos de palpites, só me falhou mesmo dois resultados, que um resultado muito negativo para o Greco Dega,
2-0 a União de Moreira. Penso que foi O Greco que vem em queda livre. que vem em queda livre, ganhou penso que pontuou no último jogo, no penúltimo. Neste último acabou por perder e a União de Moreira foi a primeira vitória neste campeonato que conseguiu à equipa de São Martinho. Está a fazer está a fazer uma primeira volta muito negativa. Depois o Arcozelo, pronto, foi os 5-1, já é como eu digo, acho que o Arcozelo vai acabar por ser um passeio esta segunda volta. O Ancorense com a Praia, lá está, o fator experiência penso que acabou por pesar neste jogo no derby em Âncora. O Arcozelo neste momento tem melhor ataque e melhor defesa também. Melhor ataque, melhor defesa. O primeiro lugar reflete-se também por aqui. 49 golos marcados e 12 sofridos. E 12 golos sofridos. E pronto, e atendendo à qualidade do plantel do Arcozelo também não é muito admirar. Aliás, eu penso que, e esta é a minha modesta opinião, não é? Penso que o Arcozelo é capaz de ter os melhores jogadores deste campeonato, a começar na baliza até à frente de ataque. A nível de guarda-redes, penso que o guarda-redes do Arcozelo e o do Tabra são, sem dúvida, o Cunha e o Carlos são, sem dúvida, os dois melhores guarda-redes deste campeonato. O centro central do Arcozelo tem o André Pinto. Até poderiam estar os dois no Arcozelo. Sim, e o Cunha também já jogou no Arcozelo. Seria uma pena que era matar um deles, e ambos têm muitas capacidades. Tem o melhor jogador deste campeonato, que é, na minha opinião, que é o André Pinto, o central. Apesar dos seus 36, 37 aninhos, a fisionomia do André, ele é um autêntico atleta. E agora virou capitão. Exatamente. Lipinhos, e no meio campo não vejo melhores que neste campeonato, com o Lipinho, e o ponta de lança, o Samuel, também. Samuel, que agora virou a fazer golos. Sim, provavelmente. Dois hat-tricks, só deve fazer mais dois. Poderia ter feito mais. Nestes últimos 4 jogos, 3, 6, 8, 10 golos. Provavelmente nós não temos eu ando a pesquisar e a tentar descobrir a lista de melhores marcadores, tanto da primeira divisão como da segunda divisão, para também passarmos a divulgar no programa, e provavelmente será o melhor marcador. Provavelmente será o melhor marcador. O Tábora, que teria a priori um jogo difícil contra o PR, que também tem vindo em queda livre, acabou por fazer um excelente resultado, ganhou 4 com os claros 4-0 ao PR. O Faxense continua na excelente época, mais uma vitória, e já se encontra na 5ª posição. O Raianos, num derby lá da zona, a 2 pontos do terceiro lugar, não é? A 2 pontos do terceiro lugar, exatamente. E atendendo que sobem 2 equipas, nesta altura, claro que não são os objetivos do Faxense, penso eu. Sim. Nesta altura ainda podem olhar, aspirar a outros voos. A época correndo bem. Melgacense acabou por ceder um empate em Lanhelas, em casa, frente ao Lanhelas, acabou por ser um resultado muito negativo, e o Melgacense, continuar assim, dificilmente disputará os lugares de subida da divisão. Está a 16 pontos. Que, tirando o Arcozelo, pronto, está praticamente, e esta é a minha opinião, garantida a subida da divisão. Não matematicamente, mas vendo só uma catástrofe muito grande tirar o Arcozelo da subida. Olhando para a primeira volta, é isso a acontecer. Vejo o Tábora e o Âncora Praia como principais candidatos também à subida. No último programa falaste que gostaste mais do Âncora Praia do que do Ancorense. E ontem, num derby local, precisamente o Âncora Praia foi vencer a casa dos irmãos de Âncora. Dos irmãos de Âncora, exato. Irmãos que não se dão muito bem, não é? Lá está, essas 2 equipas vi jogar uma vez, curiosamente, contra o mesmo adversário que foi o Arcozelo. E eu vi o início da época do Ancorense muito forte, e depois vi contra o Arcozelo, também fez um grande jogo, e o Arcozelo ganhou esse jogo com mérito, mas também acabou por ser feliz, não é? Um resultado 6-5, qualquer um até poderia ser vencedor. Mas vi muita juventude e inexperiência, e ao contrário do Âncora Praia, em Arcozelo, apesar de ter perdido por 3-0, que eles desde os primeiros minutos ficaram só com 9 jogadores, tornou-se mais difícil disputarem o jogo, mas
vi muita mais qualidade no Âncora Praia, mais aquele traquejo que faz falta nestas divisões. Exatamente. É uma equipa mais experiente. E pronto, e relativamente à próxima jornada, temos o Âncora Praia Cardialense, o favoritismo total para o Âncora Praia. O Cardialense ainda não, é uma equipa que ainda não vi jogar, segundo ouço falar, é uma equipa jovem, com um ou outro jogador com mais idade, mas uma equipa engraçada e acaba por estar a fazer uma época razoável, atendendo a ser o primeiro ano que disputa o campeonato da segunda divisão distrital. Arcozelo Vianense B. O Arcozelo, principal favorito, é quase vitória certa para o Arcozelo, e ainda mais que o Vianense A este fim de semana já joga, sairá fragilizado. Será que veio buscar os jogadores? Sim, infelizmente neste domingo tocou o Anais e sei que os jogadores que já estavam a trabalhar no plantel lá voltaram para esse jogo para jogar pela equipa B, e infelizmente para o Anais o Vianense tornou-se muito mais competitivo nesse jogo, e neste próximo domingo acho que já não acontecerá isso, porque o Vianense A joga e precisa de pontos, e de que maneira. Favoritismo então para o Arcozelo. Anais Castanheira, também o Anais joga em casa, bem de uma derrota, mas certeza que devem estar orgulhosos do que fizeram em Viana do Castelo, porque eu numa publicação do Vianense li um bocado o resumo do jogo, e o Anais, pelos vistos, fez uma boa réplica em Viana do Castelo, e o Castanheira, que me desculpe, é um bocado o bombo da festa. Não é o Castanheira de outros anos, uma equipa fortíssima. Nestes últimos anos tem sido assim uma equipa bastante frágil. Eu aqui há tempos estive com o presidente do Castanheira, com o Sr. Albano, e ele confessou que pronto, isto também andam a competir para dar traquejo aos miúdos que têm, e para daqui a 3, 4 anos aparecerem como uma equipa já competitiva. Há aquilo que o Ancorense está a fazer, ou que fez, que veio com estes miúdos da formação, Está a fazer agora. Está a fazer o Castanheira. Pronto, os resultados é claro que não aparecem, mas a ser motivado, assim, não é? Para quem joga e quem vê, quem acompanha, é desmotivado, mas com certeza que mas a ser assim irá sair desta irá-se ver no futuro. Mais no futuro dará resultados. Mas pronto, o Anais joga em casa e claramente favorito, e certamente conseguirá os 3 pontos. Bertiantes União de Moreira. O Bertiantes vem de uma vitória arrasadora perante o Castanheira, que acabámos de falar, um frágil Castanheira. O Bertiantes também joga em casa com a União de Moreira, também um frágil União de Moreira, que vem de uma vitória em casa frente ao Greco-Dega. Mas é o favoritismo total para o Bertiantes. A equipa do Bertiantes, com a qualidade e os jogadores que têm lá, a certeza que com maior ou menor dificuldade ganharão a União de Moreira. Gandra Melgacense. O Gandra, o Greco-Dega, eles nos jogos em casa, para mim são sempre das equipas mais difíceis, mas uma pessoa olhando para a classificação, vê o Greco-Dega em 15º lugar, vê o Greco-Dega com 41 golos sofridos, com 25 marcados. É uma época má para o Greco-Dega, infelizmente, para nós limianos, não é? E o Greco-Dega tem excelentes jogadores. Tem um excelente treinador também. Tem um excelente treinador, tem excelentes jogadores, tem jogadores com experiência, mas também se não há as idas aos treinos, se as pessoas não cumprirem, como eles já foram nossos convidados aqui, eles próprios reclamaram disso, não é fácil, e quando o plantel é reduzido, pior se nota. Eu daqui um abraço de ânimo para Greco-Dega, a ver se as coisas melhoram. Aqui para o seu treinador, para o Eduardo Menezes, e para o seu capitão, o eterno capitão, para o Joca, um grande abraço, e desejos de que o ano 2016 traga outros resultados condizentes com o valor que estes homens têm. É que o Greco-Dega tem dos melhores, também na minha opinião, dos melhores centrais do campeonato. O Joca conheço perfeitamente, e dos melhores jogadores do campeonato. E médios também. O Sandro, tendo a cabeça no lugar, com a cabeça no lugar, também não temos muitos jogadores como o Sandro. O André,
o Guilherme, o Nuno, que era um o Nuno, lateral. Enfim. Algo, não consigo muito bem explicar o que se passa com o Greco-Dega. Mas mesmo assim vou dar um empate para o Greco-Dega perante um Melgacense também bastante irregular. O Melgacense também, atendendo ao nome Melgacense destes últimos anos, não é? Exato. Atendendo ao Melgacense destes últimos anos, o nome em nada justifica, portanto vou dar aqui o empate ao Greco-Dega. Vamos lá. Lenhelas-Tábora. O Tábora tem um jogo muito difícil. O Tábora vai ser muito difícil. Vai sentir muitas dificuldades que jogar em Lenhelas. Eu não sei se já jogaram no seu novo relevado. A ser assim motivados, um Lenhela motivado com a estreia do seu relevado, eu penso que conseguirá tirar pontos ao Tábora. No mínimo o Lenhelas conseguirá um empate frente ao Tábora. Perro-Fachense. O Perro também está a fazer uma época, na minha opinião, negativa. O Perro, que eu conheço grande parte dos jogadores, e o Perro é a base dos últimos anos. Aquele plantel, ainda há um ano atrás, disputava o campeonato da primeira, acabando depois por descer. Encontra-se na 10ª posição, está a fazer uma época muito aquém das suas expectativas, certamente, ao contrário de um Fachense super motivado. Acho que é a revelação aqui deste campeonato em quinto lugar. Já vem nesta primeira volta. Para mim, sem dúvida, que o Fachense conhece todas as honras de destaque. Já vem de uma série de vitórias consecutivas. Joga em Perro. O Perro nunca é um campo fácil, mas a minha aposta vai para os homens da faixa e consigam tirar de lá os 3 pontos. Darquense, Longos Vales, das equipas, também são de equipas mais frágeis deste campeonato, mas o Darquense a jogar em casa é favorito e o meu palpite vai para a vitória do Darquense. Raiano Ancorense. O Raiano joga em casa. O Ancorense é uma equipa de jovens. Agora nestes últimos jogos não têm conseguido resultados muito positivos. Nestes últimos 3-4 jogos pelo menos perderam contra o Arcozelo, já perderam com os seus irmãos Âncora Praia. Certeza que têm um bocado o orgulho ferido, mas o Raiano joga em casa e também é sempre uma equipa muito difícil. A minha aposta aqui vai na divisão de pontos, o empate entre ambos. Depois, Paulo, e se me permitires, claro, já que estou embalado, gostaria de destacar, de dar alguns destaques de 2015 relativamente ao campeonato da primeira e da segunda distrital. Claro que vai-se falar da época 2014-2015, porque esta que está a decorrer só acabará no próximo ano, e aí os destaques serão feitos no próximo ano. E como estamos no último programa do ano, gostava de fazer relembrar aqui algumas coisas. E claro, os grandes destaques em 2015 relativamente à primeira distrital foi sem dúvida o Neves, que alcançou um triplete: campeonato, taça e supertaça, sendo orientado pelo jovem técnico Zé Rego, homem lá da casa. Dessa equipa, de destacar jogadores que os levaria aos 3 títulos: o Liam, avançado, agora a jogar no Ponte da Barca. É um jogador com uma grande força física, qualidade técnica, bem acima da média, na minha opinião, para esta divisão. E Crespo, que é um jovem um jovem salvo erro com 18 anos, que acabou por ser a grande revelação deste campeonato. É um jovem de uma qualidade técnica tremenda e certamente irá-se ouvir falar noutros voos em relação a este jovem Crespo. Em termos de negativos, destaco o Perro e o Melgacense, que foram os que acabaram por ser despromovidos para a segunda divisão. Quanto à segunda divisão distrital, o meu maior destaque certamente vai para o Chafé e o Vila Franca. Foram as equipas que subiram de divisão. O Chafé foi campeão com toda a justiça, visto ter andado praticamente todo o campeonato em primeiro lugar, e o Vila Franca conseguiu a subida na última jornada do campeonato. A nível de treinadores, lá está o destaque é para o Marco Alexandre, que conseguiu levar o Chafé ao título, e o Amilcar, que garantiu a subida do Vila Franca. A nível de jogadores, temos que destacar os jogadores da equipa campeã, que foi o Chafé, e na minha opinião
vou só falar em 3, poderia falar em mais, mas 3 peças que na minha opinião foram chaves, que foi o Pilas, que era um grande desequilibrador, o Sá e um jovem que foi a grande revelação deste campeonato, na minha opinião, que é o Diogo, um jovem no meio campo. Depois, em termos negativos, destaco o Águias Souto e o Castanheira, que raramente conseguiram tirar pontos aos seus adversários, acabam nas 2 últimas posições. Aliás, o Águias Souto acabou por desaparecer dos campeonatos distritais. E infelizmente, e com pena minha, também o Arcozelo, claro, que na última jornada dependia de si próprio para garantir a subida. O Arcozelo, a 3 ou 4 jornadas do fim, tinha tudo para ter subido a divisão. A 2 jornadas de fim tínhamos 5 pontos de vantagem em relação ao Vila Franca. E pronto, e acabou por claudicar na faixa, aproveitando o Vila Franca, e é um ponto negativo, infelizmente. Foi um dos, enquanto jogador nessa altura, foi um dos... Para mim foi o pior momento eu já nem falo enquanto jogador, enquanto desportista, desde torneios de escola, torneios, joguinhos entre amigos e tudo mais. Para mim foi sem dúvida o momento mais difícil em termos desportivos. Já passou. Já passou. Exatamente. Esperemos que... Este ano, certeza que festejarei a subida do Arcozelo. 36 minutos passam das 21. Vamos a um pouco de música e voltaremos já a seguir.